Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer questões comentadas da banca IBFC para você que vai prestar o concurso de carteiro, né? O agente dos Correios. Então, vamos praticar e fazer essas questões. São 10 questões e, inclusive, comentadas para você praticar bastante aí, já que está chegando o dia da sua prova. Então, vamos começar. Vamos lá, número 1. Vamos começar aqui com o texto, tá, gente? Interpretação de texto é essencial. Você precisa estar muito bem na interpretação, na compreensão de texto, para você ir bem aí na prova de português. Vamos começar a ler esse texto, então. A gente nunca dormiu tão mal e nem tão pouco. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto do Sono de São Paulo, os brasileiros estão dormindo 1h30 a menos, em média, do que na década de 1990. São só 6h30 por noite, em média. Mais de 70 milhões de brasileiros têm algum grau de insônia. Muitos dormem só 4 horas por noite. Por essas, as vendas de remédios para dormir explodiram nos últimos anos. Só um deles, o Zolpidem, cresceu 560% na última década e hoje vende mais de 11 milhões de caixas por ano no Brasil. Mas o que pode estar causando essa epidemia de insônia? É seguro tomar remédios para dormir? Qual é a relação entre doenças mentais, como ansiedade e depressão, e a dificuldade para pegar no sono? E o que você pode fazer para dormir melhor? Então, a gente vê que esse texto ele traz aí, né, um assunto sobre a qualidade do sono, como que as pessoas estão dormindo pouco e também dormindo mal, a quantidade de sono, né, das pessoas diminuíram e o que tem causado, né? Então ele traz uma reflexão, né, o que tem causado essa epidemia de insônia e será que isso contribui para gerar ansiedade, depressão? Então vamos explorar mais aí sobre esse texto, vamos responder as questões. Vamos começar. Número 1. O texto acima tem como tema a qualidade do sono dos brasileiros. A partir dele, é correto afirmar que, então vamos lá. O enunciador do texto, ele distancia-se do problema que é apresentado em busca de uma maior impessoalidade. Gente, nós acabamos de ler o texto. Ele distanciou-se do problema? Ele quis trazer ali uma maior impessoalidade? Não, né? A gente vê que no texto ele fala até que a gente, olha como ele começa lá o texto, quer ver? Vamos voltar aqui. A gente nunca dormiu tão mal nem tão pouco. Então, aqui, olha, ele já está falando que a gente, nós, né? Ele não quis trazer um distanciamento e uma impessoalidade. A gente já vê isso logo no começo do texto. Então, não é a letra A. Então, a gente já vai descartar. Deixa eu só habilitar aqui. Deixa eu habilitar a caneta. Então, a gente já vai descartar a letra A, porque a gente já viu que não é. B. A referência ao Instituto do Sono de São Paulo refuta sutilmente a afirmação que introduz o texto. Quando ele fala aqui, ó, refuta significa que ele está contrariando, indo contra. Opa, está falando que ele está indo contra aqui o Instituto, e não é isso, né? Ele não está indo contra o Instituto. Quando ele fala lá do Instituto, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto de Sono, os brasileiros estão dormindo 1h30 a menos. Então, assim, ele traz aqui as informações e em nenhum momento ele está indo contra, tá? Em nenhum momento ele refuta, mesmo que sutilmente, as afirmações que introduz ali, né, o texto. Então, não está coerente essa aqui também. Letra C. A diminuição do tempo de sono ilustra a constatação feita na primeira frase do texto.
por meio de uma generalização. Então, vamos lá na primeira frase. Esse tipo de questão a gente tem que fazer exatamente o que está lá na questão. Então, a primeira frase. A gente nunca dormiu tão mal, nem tão pouco. Então, exatamente isso. Porque, ó, a gente, quando ele fala aqui, ó, a gente, isso aqui, ele está generalizando a gente. Nunca dormiu tão mal, né? Tá dormindo mal, insônia, e tá dormindo pouco. Então, exatamente isso. É a letra C aí, a nossa resposta correta. Letra C. Vamos analisar as demais aí. Letra D. O aumento do consumo de remédio para dormir é apresentado como uma das causas dos distúrbios de sono. O remédio, ele é uma consequência. Então, assim, ó, o fato de eu dormir mal, de eu ter insônia, faz com que eu compre remédio. Então, o remédio, ele é uma consequência, ele não é uma causa. Então, por isso que não é a letra D. Então, nossa resposta correta, letra C. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 2. Entendendo o aspecto informativo que se pode atribuir ao texto, é correto afirmar que a série de perguntas que se encontra no último parágrafo possui um caráter. Então, a gente vai ter que ir lá no último parágrafo para a gente ver aquela série de perguntas. E será que essas perguntas elas têm o caráter de crítico? Voltando-se especificamente para a prática indiscriminada da automedicação? Ou será que é umas perguntas que têm o sentido aí de caráter de retórico, não é? Que ela convoca os leitores a se refletirem sobre o tema e buscarem o restante da notícia. Letra C. Será que é relativista? Ela está contribuindo para a fragilização das ideias apresentadas anteriormente ao texto? Ou será que é imperativo, buscando aí provocar uma alteração significativa no comportamento dos leitores e em seu sono? Nós vamos ter que ir lá no texto novamente para a gente avaliar. Então, vamos ver aqui as perguntas. Vamos lá, aqui, ó. Peraí que travou aqui. Aí, vamos começar. Mas o que pode estar causando essa epidemia de insônia? É seguro tomar remédios para dormir? Qual é a relação entre doenças mentais como ansiedade e depressão e a dificuldade para pegar no sono? E o que você pode fazer para dormir melhor? Então, nesse parágrafo, né, no último parágrafo, o texto ele trouxe essas perguntas, e essas perguntas, quando ele fala assim, ó, mas o que está causando, né, essa insônia? Será que é seguro a gente tomar remédios para dormir? Em relação a essas doenças mentais, como a ansiedade, como a depressão, e a dificuldade para pegar no sono? Qual que é a relação disso, né? E o que você pode fazer para dormir melhor? Então, aqui, a gente já começa a perceber que ele não está fazendo aqui, gente, uma crítica, um relativismo que contribui à fragilidade no texto, né, apresentadas as ideias anteriores do texto. Ele não está fazendo aqui uma forma de provocar uma alteração, né, nos leitores e no som. O que ele está trazendo aqui é uma reflexão mesmo, para a gente refletir, né? Ele busca ali uma reflexão para a gente refletir sobre esse tema que traz ali nessas perguntas, né? Então, nossa resposta correta aqui é a letra B. Letra B, nossa resposta correta. Vamos aí para a próxima questão. A gente nunca dormiu tão mal, nem tão pouco. O termo destacado é uma conjunção que apresenta o seguinte valor semântico. O que que é esse valor semântico? É o sentido. Então, o que que essa conjunção ela traz, né? Dormiu tão mal, nem tão pouco. Será que ela traz aqui uma adversidade? Será que traz uma alternância? Ou uma adição? Ou uma conclusão? Aqui, gente, o nem, ele está trazendo aqui uma
adição, é um aditivo. Um aditivo. No sentido assim, a gente nunca dormiu tão mal e tão pouco. Então, ele está adicionando, tá? É um aditivo, e aqui eu trouxe um resuminho também, para te ajudar aí com as conjunções. Você precisa decorar, você tem que estar com isso aqui na ponta da língua, porque as bancas adoram cobrar conjunção. Vamos passar um pouquinho por elas. Ó, a explicativo, o que que a gente vê aqui nas explicativas? Tem o que, o porquê, por quanto, pois, o isto é. Mas você precisa entender também ali o sentido que está no texto, tá? As adversativas, que são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Temos as alternativas, que são ou, já, já, ora, ora, quer, quer, seja, seja. As conclusivas, que são logo, pois, portanto, assim, por isso, por consequência, por conseguinte. E temos também as aditivas, que é e, nem, também, bem como, nem só, mas também. Deixa eu apagar isso aqui, que rabiscou. Então, é legal você gravar aí as conjunções, né? Provavelmente, o que que eu falaria disso aqui? É memorizar mesmo. Tem algumas que você precisa linkar, né? Quando a gente fala das explicativas, adversativas, alternativas, as conclusivas, aditivas, e também depois a gente vai ter o que? As causais, temos as consecutivas, as finais, que são no sentido de finalidade, temporais, e as condicionais, concessivas e comparativas. Então, você precisa estar é, bem com esse assunto, é um assunto que é bem cobrado em prova, então eu trouxe esse esqueminha aí para te ajudar na memorização. Vamos aí para a nossa próxima questão, que é mais um texto para a gente praticar. Deixa eu tomar uma aguinha. A gente praticar bastante aí, porque o texto também, pessoal, é muito importante. As bancas cobram, sempre tem, qualquer prova, cai muita interpretação e compreensão de texto, que vai te ajudar a responder outras questões também, inclusive para matemática, né? Você precisa saber interpretar ali o enunciado. Então, vamos ler o texto. Noruega. Em maio e junho, a área de Dalsniba é coberta de neve e de alto e do alto as pessoas veem as montanhas brancas e se deparam com o famoso inverno norueguês. Já em agosto e setembro, quando os dias são mais longos, o céu estrelado é uma visão maravilhosa daqui. Muitas pessoas visitam o lugar para observar as estrelas com telescópios. A simplicidade do lugar, com construções de madeira vermelha e branca, emolduradas por grama verde e esmeralda, convidam o visitante a apreciar a beleza do lugar como a tela de um belo quadro, sem pressa. Pelo vilarejo, locais e turistas se misturam andando sem pressa, distraidamente pelas ruazinhas. Num charmoso café de cerca branca, com uma floreira carregada de flores cor-de-rosa, as pessoas conversam animadas, enquanto na padaria um delicioso aroma de pão fresquinho atrai mais e mais fregueses noruegueses que possuem uma incrível habilidade de fazer pães deliciosos, portanto, vá preparado para se esbaldar. Olha que texto mais gostoso. Se você fizer esse exercício na leitura de você imaginar mesmo, imaginar o lugar, imaginar lá quando ele fala o café, né, de cerca branca, com gramas, com uma floreira cor-de-rosa. E, e o pão, né? O cheirinho ali do pão, gente, é maravilhoso, né? Então, vamos aí responder a questão. Vamos analisar as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Então, vamos analisar. No inverno, muitas pessoas observam as estrelas com um telescópio. Bom, vamos voltar lá para a gente ver se é isso mesmo, se é no inverno. Aqui ele fala, ó, muitas pessoas visitam o lugar para observar as estrelas com o telescópio. Até aqui, ok. Mas, ó, não é no inverno, ó, já em agosto e setembro.
Não é o inverno. O inverno é em maio e junho, que a área está coberta de neve. E aqui ele fala, ó, eles se deparam com o famoso inverno. Já em agosto e setembro, então, cuidado, olha a pegadinha da banca, tá? Ela faz para te confundir. Por quê? Porque isso aqui está correto, exato. Eles fazem isso mesmo. Estrelas, né? Eles observam as estrelas com telescópios. Muitas pessoas fazem isso. Isso aqui tá ok. Mas não é no inverno, é em agosto e setembro. Então, por isso, essa opção aqui, ela é falsa. Então, opção falsa. Quando os dias são mais longos, as montanhas ficam cobertas de neve. Quando os dias são mais longos, as montanhas ficam cobertas de neve. Não é isso também, ó. Aqui, ó, já em agosto e setembro, quando os dias são mais longos, o céu fica estrelado e é uma visão maravilhosa. Então, gente, não é aqui que ele tá falando, cadê, ó, fica coberta de neve. Não, né? Tá falando até que fica estrelado. Então, é falso também. O visitante deve se apressar para ver toda a beleza do lugar. Se apressar? Não, né? Inclusive, a gente viu lá que fala que o visitante sem pressa, por quê? Para admirar o lugar. Quer ver? A gente viu aqui, ó, quando ele fala aqui, ó, sem pressa, tá vendo, ó? Para quê? Para o visitante, ó, apreciar a beleza do lugar como uma tela de um belo quadro sem pressa. Então, mais uma que está falsa. Os turistas, eles caminham pelas ruas em meio aos moradores do vilarejo. Exatamente isso, eles se misturam, né? Então, essa está correta. Então, nossa opção aqui, vamos ver qual que é. Falso, falso, verdadeiro. Letra B, então, gente, ó. Esse tipo de questão também, não adianta, tem que ir até o texto, porque às vezes você acaba esquecendo, às vezes a banca coloca alguma pegadinha ali para você confundir, então tem que ter bastante atenção aí. Próxima questão. Assinale a alternativa correta no trecho A simplicidade do lugar, com construções de madeira vermelha e branca emolduradas por uma grama verde esmeralda convidam o visitante a apreciar a beleza do lugar como a tela de um belo quadro, sem pressa. Temos um parágrafo predominantemente, então é predominantemente. O que mais aparece aqui? Será que é um tipo de texto aqui injuntivo, narrativo, descritivo ou dissertativo? Aqui, gente, essa banca também gosta muito de tipologia textual, que é você identificar os tipos de texto, se é narrativo, se é dissertativo. Então, você precisa conhecer um pouco, inclusive eu trouxe aqui um resumo, para te ajudar. Então, esse resumo vai te ajudar muito se você está com dificuldade, ó. Narrativo, você tem que identificar as características. Então, geralmente é um romance, é um conto, é uma crônica. Existe ali personagem de época, um lugar, uma época, né? Que mais? O descritivo é uma descrição do lugar. Então, ele traz ali características, né, do lugar, de objetos. Já o dissertativo, argumentativo, ele busca ele defender um ponto de vista. O dissertativo expositivo, ele quer esclarecer uma ideia, uma comparação. O injuntivo traz ali o objetivo de informar, é como se fosse ali uma bula, um manual. O prescritivo, ele é como se fosse o injuntivo, tá, gente? O objetivo ele é informar, guiando a pessoa como deve ali proceder, como se fosse um edital do concurso, que você precisa ler ele para você ver o que está ali, quais são as regras, tá? Visto esse resumo, você já consegue identificar que ali não é um narrativo, porque não tem ali os personagens, né? Não é um narrativo, ele não é um injuntivo, né? Ele não está trazendo aqui um guia. Ele não é um dissertativo também, não está trazendo aqui uma ideia, um ponto de vista. Ele é um descritivo, porque ele traz aqui
algumas características bem detalhadas, né? Olha, ele fala da construção de madeira vermelha, tá vendo? Ó, ele fala madeira vermelha, branca, elas são emolduradas, a grama, ela é verde esmeralda. Então, ele traz ali, ó, bastante detalhe, ó, a tela de um quadro. Então, sempre ele está trazendo bastante características. Então, ele é um descritivo, tá? Predominantemente descritivo. Vamos para a próxima questão, questão 6. Vamos falar de ortografia agora. Ortografia. Assinale a alternativa correta. Letra A, pós-graduado e o coautor do livro escrito. Então, isso aqui, ó, será que tem que ter hífen? Pós-graduado e o coautor. Vamos analisar. E o hífen aqui está correto? E aqui, será que está faltando o hífen? Os pré-escolares, será que está correto esse hífen? E o micro-ônibus, tem hífen ou não tem hífen? E o super-homem? Existe hífen aqui ou não? E o conta atacou os inimigos. E aqui, será que tem hífen ou não, hein? D. Depois de ultrassom e o anti-inflamatório. Então, são essas palavras que a gente vai ter que analisar se usa hífen ou não. Para isso, você precisa estar afiado aí em ortografia nesse assunto dos hífens. Vamos ver esse resumo aqui que já vai nos ajudar a responder. Primeiro, gente, tudo isso aqui, ó, a gente deve usar hífen no além, né, no aquém, no anti, então, ó, anti-inflamatório tem hífen, alto, contra, circun, extra, ex-namorado, ex-marido, tem que usar hífen, grão, inter, macro, multi, contra, o contra, ó, a gente acabou de ver aqui o contra, cadê? Contra-atacou, né? Que mais? O pós, o pré-escola tem que ter hífen, o pró, o recém, o sem, o sub, o sobre, o supra, o ultrassom, o vice-presidente. Então, gente, esse resuminho, se você decorar, tá? Às vezes, não consegui, não estou conseguindo correlacionar, decora então, que já vai te ajudar a acertar a questão. Não precisa de muito. Se você conseguir identificar isso aqui, ó, que usa if, você já consegue bem. E aqui tem algumas características. Então, por exemplo, ó, micro-ondas, o contra-ataque, o anti-inflamatório, o micro-ônibus. Esses aqui são os prefixos com consoantes e vogais iguais. Aí eles têm que usar o hífen, tá? Então, o que mais aqui, ó? O corréu, o pré e o ré, que, por exemplo, esses prefixos, tá? Eles não há hífen, então, corréu, preexistente, o reescrever, o renascer, esses eles não têm hífen. E aqui, super-homem, então, ó, super-homem, extra-humano, anti-higiênico, então, isso, eles precisam usar o hífen. Vamos analisar aqui agora as nossas opções. Então, aqui a gente já viu que pós-graduado tem hífen, tá? E aqui, ó, o coautor não tem hífen. Então, ó, letra A já errada. Então, a gente já elimina. Pré-escolares, ok, a gente já viu que tem que usar hífen no pré, nesse prefixo. E o micro-ondas a gente viu que também tem hífen, né? Ó, então, ó, finalizou numa vogal, começou em outra, usa o hífen. Então, nossa resposta correta é a letra B. Letra C, super-homem. Já vimos que o super-homem tem hífen. E o conta atacou. Tá vendo aqui que, ó, finaliza uma vogal, termina com outra? Precisa usar o hífen também. Então, por isso, questão errada. Ultrassom, ok, tem hífen, tá correto. Tomou um anti-inflamatório, tem hífen. Anti-inflamatório usa-se hífen. Então, por isso, está errada. Opção correta, letra B. Então, tivemos esse resuminho, espero que você goste, que te ajude aí na memorização aí desses assuntos. Vamos para a questão 7. Assinale a alternativa que preencha a correta e, respectivamente, as lacunas. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar
com surge ou surgem, singular ou plural. O que que a gente faz? A gente pergunta para o verbo. O que surge? Muitas dúvidas. E muitas dúvidas está no plural. Então, o nosso verbo aqui, gente, deixa eu ver se eu consigo escrever. Tem que estar no plural, tá? Ai, que tá muito ruim para escrever. Surgem, vocês vão entender. Aí, plural. Então, a gente já vai eliminar a letra A, porque a gente já viu que começa com o singular tá errado. A gente já vai eliminar a letra C. Você vai começar ganhando tempo na sua prova, tá? Você vai eliminando. Então, a gente vai ficar com a letra B e a letra D. Qual deles é o melhor? Aqui a gente já viu que é o E, tá? Então, ó, tanto a letra B quanto a letra D já tem o E. Então, ó, então é o E aqui. O melhor. Então, vamos lá. Aqui, faz 2 dias. Esse verbo, gente, no sentido de tempo decorrido, ele é um verbo que ele é, deixa eu ver, ó, trouxe um resuminho aqui para vocês, tá? Verbo impessoal, ou seja, ele não vai para o plural, tá? Então, por exemplo, faz. No sentido de tempo decorrido, ó, olha aí o verbo haver, no sentido de tempo decorrido. Faz 5 anos que não tomava coca. Fazem 5 anos, errado, ele fica no singular, faz há 5 anos. Então, sempre no singular, ele é impessoal. Mesma coisa, olha o verbo haver, gente. As bancas adoram, a prova adora colocar isso aqui, porque muita gente erra. O verbo haver, ele é impessoal e no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, mas o que despenca na prova é no sentido de existir. Você vai substituir, quando você coloca assim, ó, existe, ele veio assim, escrito na prova, houve 2 acidentes na cidade, tá certo? Isso aqui ou tá errado? Você vai ter que analisar ali as opções. Então, veio escrito assim, ó, houve. Você vai colocar assim, ó, existem 2 acidentes. Se você consegue substituir, então esse verbo haver está no sentido de existir. Então, existiu 2 acidentes. Então, aqui o correto é ele ficar no singular, desse jeito, ele não pode ficar no plural. Se tivesse assim, ó, houveram 2 acidentes, errado. Porque o verbo haver, ele tem que ficar no impessoal, no sentido aí impessoal. Ele tem sentido de existir, ele fica no impessoal. Há jogadores que não sabem jogar. Existem jogadores que não sabem jogar. Então, tem que ficar desse jeito, no singular. Tá bom? Então, para vocês não confundirem. Por exemplo, se tiver vindo assim, ó, ocorreram 2 acidentes, existiram 2 acidentes, aí ok, pode estar no plural. Mas o verbo haver, o verbo aqui, ó, houve e o verbo haver, ele fica no singular, tá? Não confunda isso daí. Então, aqui, ó, se a gente está analisando o verbo haver no sentido aí de tempo decorrido, o que que a gente acabou de falar? Que ele fica como? Ele fica no singular. Não existe ele no plural aqui, ó, faz. Faz 2 dias que estamos debatendo para decidir. E ontem houveram controvérsias, gente? Não, né? No sentido de, ó, houve, existiram, o verbo haver. Então, ó, houve controvérsias faz 2 dias. Então, nossa opção correta é a letra D. Cuidado para você não errar, tá? Então, um resumo aí para te ajudar. E vamos para a nossa próxima questão, questão de crase, que também despenca na prova. O pagamento foi feito a prazo. O que que você vai analisar aqui, ó? A palavra que vem depois. Olha isso. Prazo é masculino, então, ó, não se usa crase antes de palavras masculinas. A partida terá início às 8 horas. Ok, usa-se crase aqui, tá correto. Vou à Espanha. Olha o macete. Quem vai à Espanha volta da Espanha. Então, aqui tem que ter crase. Então, tá errado. Então, opção correta, somente a opção 2. Então, vamos ver qual que é.
Apenas a afirmativa 2 está correta. Então, nossa opção correta aqui, gente, é a letra C. Trouxe um resuminho para te ajudar nas frases. Olha esse resumo. Vamos a essas rimas aqui para te ajudar, ó. Vou a, eu volto de. Crase para quê? Então, por exemplo, vou a Curitiba, volto de Curitiba. Você não usa crase. Vou à Bahia, eu volto da Bahia, então usa-se crase. Diante de masculino, crase proibido. Vou andar a cavalo, proibido. Pagamento a prazo, crase proibida também. Mas, acho que aqui vai falar também, né? Vai falar, depois a gente retoma. O a mais aquele, crase nele. Então, fiz críticas àquele governo. Então, aqui você usa crase. Palavras repetidas, crase proibida, dia a dia, cara a cara. Quando for hora, crase sem demora. Então, o curso às 10, vou às 8. Cardinal, nem a pau. Então, não se usa crase, né? De 7, né? As páginas 7 a 16. O que mais aqui? Palavras determinadas, crase liberada. Então, ó, iremos à casa de minha avó. Então, está determinada, é na minha avó. Então, você usa crase. Antes de pronome, crase passa fome. Então, você não vai usar crase. Dei um presente a ela. Você não usa crase, porque tem um pronome aqui, ela. Sendo a moda, então aqui que eu queria falar, ó, escrevi um texto a Camões. Você usa crase. Então, por exemplo, ó, bife moda a cavalo. Bife a cavalo. Então, moda a cavalo, você vai usar crase, tá? Então, por quê? Porque é a moda de. Antes da ação, verbo crase é marcação. Então, ó, começou a acertar, não usa crase aqui não, tá, gente? Ó, antes de verbo não se usa crase. Começou a correr, também não usa crase. Antes de locução tem crase, meu irmão. Às vezes, à direita, à esquerda, você usa crase, tá bom? Então, é um resuminho aí que pode te ajudar. Com um resumo simples desse, você já consegue aí acertar as questões. Então, com muita atenção, é um assunto bastante cobrado. Tem mais um texto aí para a gente ler, para a gente responder aí a nossa próxima questão. Então, vamos ler esse texto. A passagem por Budapeste se dissipara no meu cérebro. Quando a recordava, era como um rápido acidente, um fotograma que trepidasse na fita da memória. Um lance ilusório, talvez, que me dispensei de referir a Wanda ou a quem quer que fosse. É verdade que a Wanda tão pouco se preocupava em saber que grandes escritores eram esses que eu encontrava todo ano em congressos e que ninguém noticiava. Talvez se defendesse de que fantasiar aventuras do marido, mundo afora, poetisasses, dramaturgas, antropólogas que me fizessem perder o juízo e o avião de volta. Portanto, seria um estúpido relatar sem convicção a uma Wanda que não queria ouvir a minha madrugada solitária de Budapeste. E hoje aquela Budapeste estaria morta e sepultada. Não fosse um menino levantá-la do meu sonho. Uma tentativa de se aproximar do pai. Eu compreendi logo mais que eu a rechaçara com uma brutalidade inexplicável. Às 6h30, em ponto das manhãs seguintes, quando a mãe e filho acordavam com o despertador, me obriguei a também me pôr de pé. Passei a dedicar ao menino o tempo que me sobrava antes do trabalho, usado em geral para me espreguiçar, pensar na vida e ler jornais no banheiro. Agora, quando a Wanda saía para a televisão, eu ficava na copa, tomando café com o meu filho, observando as voltas com sorvetes e Coca-Colas. Procurava restaurar as feições perdidas em seu rosto flácido
e admitir que eram as de um menino muito bonito. Com a ponta do guardanapo, limpava-lhe a boca dos sucrilhos e encontrava os lábios carnudos da mãe, como o da mãe eram seus negros. Então, olha que legal, né? Um texto aí que conta um pouco aí da história, né, desse casal e o pai que começou a ter essa aproximação com o filho, que provavelmente era um pai que era um pouco ausente, que vivia viajando aí nos seus congressos e não tinha essa aproximação do filho. E aí ele conta essa parte que fica em destaque aí no texto. Então, sempre que você vai ler um texto, já começa a capturar essas essências que o texto traz, que provavelmente vai em questão que vai buscar isso no texto. Então, você começa a ter esse olhar, buscar esses detalhes no texto. Vamos ver o que está pedindo a questão. O texto tem um caráter memorialístico e, a partir de uma leitura atenta, assinale a alternativa correta. Então, há um narrador, observador, que apresenta as lembranças de uma pessoa. Ele não apresenta ali as lembranças, né, gente? Ele conta ali que ele ia para os congressos, conta da esposa dele, que às vezes ela nem se interessava em saber quais são essas pessoas que ele tanto se encontrava nos congressos, e conta ali o tempo, né, que ele perdia e que agora ele começou a acordar cedo também para participar mais da vida ali do filho dele. Então, a letra A a gente já pode desconsiderar, tá muito exagerado. B, o narrador, personagem, mostra uma mudança no tratamento de que dava ao seu filho. Ó, essa aqui tá muito boa, porque mostra isso lá. Lembra que ele fala que depois ele começou a acordar mais cedo para ficar mais perto do filho dele. Então, ele via ali o filho voltando da escola com sorvete, com uma Coca-Cola. Essa aqui tá boa, vamos analisar as outras. Com foco narrativo em terceira pessoa, é apresentado o ciúme da esposa. Não, né? A esposa nem se interessava em saber onde que ele estava, né? Qual congresso, com quem. Se nota uma Budapeste que sempre esteve viva na memória do narrador. Se nota uma Budapeste que sempre esteve viva na memória. Bom, sempre esteve viva, não, né? Ele estava contando ali no início. Vamos ver aqui, ó. Passagem por Budapeste dissipara no meu cérebro, quando eu recordava que era como um rápido acidente, um fotograma que terminasse na fita da memória, um lance ilusório, talvez que dispensei de referir a Wanda ou a quem quer que fosse. Então, ele conta ali isso, no começo do texto ele fala, né, dessas idas, aqui, ó, a madrugada solitária, e hoje aquela Budapeste estaria morta e sepultada, se não fosse o menino levantá-la do meu sonho. Uma tentativa de aproximar, eu compreendi logo mais que eu a rechaçara com uma brutalidade inexplicável. Então, ó, não é que sempre esteve, tá? Ó, isso aqui tá exagerado também, ó, que sempre esteve viva, não. Ele acabou de falar aqui, ó, vamos lá, voltar aqui, ó. Estaria morta e sepultada. E hoje aquela Budapeste estaria morta e sepultada se não fosse o menino levantá-la do meu sonho, uma tentativa de se aproximar do pai. Eu compreendi logo mais que eu rechaçara com uma brutalidade inexplicável. Às 6h30, em ponto, as manhãs seguintes, quando a mãe acordava, eu me obriguei também a estar de pé. Então, essa daqui, gente, não tá, ela tá exagerada também, tá bom? Se nota uma Budapeste que sempre esteve viva na memória do narrador. Letra E, não é possível perceber o motivo pelo qual o narrador viajara a Budapeste. Não, a gente, é possível sim que ele fala, que era os congressos, né, dos escritores. E aqui, ó, a gente ficar em dúvida, na prova, provavelmente, você ficaria na dúvida entre a B e a letra D. Só que aqui, ó, fala assim, ó, uma leitura atenta e é um caráter memorialístico. O texto é um caráter memorialístico, uma leitura atenta. Quando ele fala aqui, ó, o personagem mostra uma mudança no tratamento que se dava ao filho. Isso aqui tá nítido. Isso aqui não gera dúvida.
Por quê? Tá nítido quando ele fala, opa, quando ele fala, ó, né, que ele acordou, ó, que ele começou aqui a acordar às 6 da manhã, que ele também estava de pé, eu passei a me dedicar, olha, tá vendo? Ó, passei a dedicar ao menino a tempo que me sobrava antes do trabalho. Então, ó, observei as voltas com sorvete e Coca-Cola. Eu procurava restaurar essas feições perdidas e admiti que eram as de um menino muito bonito. Com a ponta do guardanapo, limpava-lhe a boca e o sucrilho. Tá vendo essa mudança que ele teve nesse comportamento aí com o filho dele? Então, exatamente isso, né? Que traz aí a letra B. Então, nossa resposta correta é a letra B. Vamos aí para a questão 10. O emprego de um verbo flexionado no pretérito mais que perfeito. No primeiro período do texto, pode ser explicado por indicar uma ação. Aqui, gente, às vezes, pode ser que dá uma confundida se você não está assim muito atento ali do o que que é o pretérito mais que perfeito, porque olha aqui a confusão. Dá um nozinho na cabeça, ó. Passada que não foi concluída, futuro que se relaciona com o fato passado, presente que foi iniciado no passado, passado que se repete no presente e passado anterior a outro também passado. Então, aqui ele fala do primeiro período, né, do texto. Então, é esse aqui, ó. Opa, primeiro período, quando ele fala aqui, ó, passagem por Budapeste, então quando ele passou, né, se dissipara no meu cérebro, quando recordava que era como um rápido acidente, uma fotograma que trepidasse na fita da memória, um lance ilusório, talvez que me dispensei de referir a Wanda, ou a quem quer que fosse. É verdade que a Wanda tão pouco se preocupava em saber que grandes escritores eram esses que eu encontrava todo ano em congressos e que ninguém noticiava. Talvez se defendesse de fantasiar aventuras do marido no mundo afora, poetisas, dramaturgas, antropólogos que me fizessem perder o juízo e o avião de volta. Então, aqui, quando a gente analisa aqui o verbo, tá, gente? Flexionado, né? O pretérito mais que perfeito. O que que é o pretérito mais que perfeito? Você traz aqui um sentido de passado, que é em relação ao momento, então, isso foi o passado, e é o momento que se realizou um outro fato. Então, ele tem duas situações: o passado e o momento que realizou um outro fato. Ó, olha os exemplos aqui para deixar bem claro, porque é até um pouco confuso. Ó. Quando ligamos a televisão, o jogo já terminara. Isso aqui é o pretérito mais que perfeito. Mas no dia a dia a gente não fala assim, a gente fala assim, ó, quando ligamos a televisão, o jogo já tinha terminado. Então, ó, quando eu liguei a televisão, a novela já tinha terminado. É assim que a gente fala, não é? Isso aqui tem sentido do pretérito mais que perfeito, que significa o quê? O passado anterior, porque ó, quando eu liguei a televisão, é algo que já passou, certo? Então, quando ligamos a televisão, e a outra também passada. Por quê? Porque o jogo já tinha terminado. Então, pretérito perfeito, ó, é esse sentido aqui, o passado anterior e o também passado aqui no presente, quando você fala liguei a televisão e a novela também já tinha terminado. Então, letra E. Um pouquinho confuso, mas esse resumo aqui ele te ajuda, tá? Então, esse é o pretérito mais que perfeito. Bom, pessoal, a gente finalizou, né, as nossas questões de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva aí no canal, deixe o seu like. Muito obrigada. Deixe seu comentário também, sugestão aí de conteúdo que eu posso trazer para te ajudar. E boa sorte na sua prova. Te desejo tudo de bom e bons estudos. Obrigada e tchau, tchau.